O primeiro discurso do técnico Roger Machado após uma vitória como comandante colorado repercute nas redes de uma forma estrondosa. Em meio a toda a conversa com os jogadores, uma exaltação. A torcida. Enquanto isso, fora dos gramados, um novo nome surge para o cargo de diretor executivo e D'Alessandro se vê cada vez mais longe de um retorno ao Beira-Rio. Wesley, Thiago Maia, Vitão, Rafael Borré, Alan Patrick, a gente tem muito para falar nesse conteúdo. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, boa sexta-feira para todo mundo, bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo no CT Morada dos Quero-Queros, lá no Beira-Rio, no CT Parque Gigante também, por que não, né? Já estamos muito próximos de retornar ao Parque Gigante, coloquei aqui, tá aqui em cima, tá? Um vídeo ontem mostrando algumas imagens de como já foi a reforma, né? De como as coisas estão lá, o prédio, os gramados, toda a área do Parque Gigante onde o futebol profissional deve voltar a treinar. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, não te esquece que a KTO.com é a minha parceira aqui do canal e ela te dá 20% de bônus do teu primeiro depósito. Vai lá, te cadastra para dar uma brincada e aproveita esses 20% para ganhar um dinheirinho depois, né? É o sueco te dando essa barbada aí com o cupom Ernest, beleza? Cara, muito obrigado por todo mundo que já se inscreveu, tá? Tem mais de 51 mil parceiros aqui e a gente vai construindo essa junto, beleza? Como, por exemplo, eu quero divulgar para vocês, eu vou também deixar aqui em cima, o primeiro bastidor do Inter com o técnico Roger Machado. E é interessante, né? Todo mundo vê ele de uma forma mais calma, de uma forma mais branda nas coletivas, daquele tom mais professoral e tal. E ver ele gritando no vestiário é um tanto diferente. Quer ver? Roda aí. Parabéns, vocês mereceram mais do que qualquer um. E quando puder lá no microfone, enaltecer essa torcida. Essa torcida é do caralho. Ela é do caralho. Nós estavam 12 jogos sem ganhar. E quem veio no estádio, em nenhum momento deixou de acreditar em vocês. Eu acho muito legal o Roger pegar e fazer uma exaltação à torcida, enaltecer a torcida colorada, porque realmente foram quase 12 mil torcedores no domingo à noite, muitos desacreditando do time, né? E até mesmo eu lembro nas minhas redes sociais que tinha o bicho extra do Juventude e eu divulguei isso. E muitos colorados, né, respondendo, não precisa de bicho extra, a gente vai perder, é toca do Inter no ano, é o grande algoz da temporada e tal. E no final das contas há uma reversão de expectativa, né, em cima de um baita jogo do Thiago Maia, do Bruno Tabata, o Inter como um todo tentando se reerguer aí na temporada. Então fica aí para ti depois dar uma olhada nele completo, né, no vídeo completo, eu deixei em cima, bem na hora ali que rola o Roger falando, eu deixei o link em cima do conteúdo, beleza? O Roger teve algumas boas notícias. Por exemplo, Vitão já está de volta, treinou com o grupo, inclusive. Agora na quinta-feira no treino que foi fechado no CT Parque Gigante, no CT Morada dos Quero-Queros, perdão. E hoje vai ter um treino fechado também. O Rafael Borré e o Alan Patrick já correram em volta do gramado e já estão fazendo um trabalho já com os fisioterapeutas e outros fisiologistas e tudo mais para que possam estar também à disposição. O Rafael Borré, inclusive, ele chama atenção porque a previsão era de mais 2 semanas, perdão. E a partir dessas 2 semanas, tá, ele poderia voltar a campo. Mas hoje ele já faz alguns movimentos, claro, com cuidado e tal, porque ele teve uma lesão na coxa esquerda e ele ainda começa a fazer o trabalho de transição, daqui a pouco vai até começar a fazer alguns exercícios até com bola. Então foi bem interessante ver o Rafael Borré no gramado.
E o Alan Patrick, né, que teve um problema no ligamento do joelho, já está fazendo aquele movimento de subida, né, de forçar o joelho. Claro, também movimento controlado, ainda leve, tá? Mas é a boa notícia também dos jogadores que estão no DM e são importantíssimos, né, para o Internacional. O Wesley e o Thiago Maia não têm lesão. Isso é importantíssimo também, porque o Wesley sai com uma dor no tornozelo, ele teve inclusive de sair do jogo, né? Tava doendo demais, fez gelo na hora, tratou lá no Beira-Rio mesmo, no domingo de noite. E fez um exame para ver se tinha lesão, não tem lesão. Não é garantido que eles vão poder estar na delegação que vai a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense no final de semana, 16 horas, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas há uma esperança, assim como o Thiago Maia. Ele teve um inchaço no joelho, estava fazendo gelo já no banco de reservas também, e está tratando com os médicos do clube. O Thiago Maia, né, que ficou muito tempo também sem jogar por conta de uma lesão e tal, óbvio que ia ter algum resquício na questão de joelho. O Inter vai cuidar isso, principalmente daqui a pouco fazendo Thiago Maia e Fernando aqueles 45-45. É uma expectativa que o Inter tem em cima de um planejamento para poder usar os dois, mais jogos e numa sequência. Beleza? O Bruno Henrique volta normalmente, porque o Bruno Henrique estava fora por conta de um cartão amarelo, né? O terceiro. Então ele estava cumprindo uma suspensão automática. Isso vai fazer com que o Tabata saia do jogo, aí já não sei. Porque, vamos supor, o Thiago Maia não joga de segundo volante, joga o Rômulo com o Bruno Henrique, e aí o Tabata segue na linha de 3, junto com o Wesley ou o Wanderson, o Gabriel Carvalho, e aí aquela linha antes de chegar no Valência. Já é uma alternativa também para o Roger, que é bom, né, que tenha alternativas, inclusive o técnico do Internacional. Eu quero falar com vocês agora sobre a questão do executivo, porque já tinha dito para vocês dois nomes, já tinha trazido dois nomes aqui, o André Mazzuco e o Felipe Ximenes. O André Mazzuco com um trabalho recente no Atlético Paranaense, e o Felipe Ximenes hoje CEO do Joinville. Né? Mas ele tem, né, claro, passagens por grandes clubes. Os dois têm, né? O Botafogo, tu pega o André Mazzuco, tem o Botafogo agora mais recente, mas também tem o Bragantino. Tu pega o Felipe Ximenes, tem o Coritiba, tem o Flamengo, tem outros clubes importantes aí que a dupla esteve já no comando, né, do futebol como diretor executivo ou num cargo meio semelhante de gestão. Acontece que tem o seguinte, tem dois pontos nessa busca do Inter por um executivo. Primeiro, o Simon Bianchini, da Gaúcha ZH, trouxe a informação de que o Júlio Rondinelli, diretor do Juventude, foi sondado pelo Inter. E aqui eu vou explicar para vocês por quê. Porque lembra que lá atrás, na segunda, o Magrão é demitido no domingo, na segunda-feira eu gravo um vídeo e digo para vocês assim, o Inter vai conversar com pessoas do meio do futebol para tentar nomes também. Tinha, claro, o perfil que ele quer, que ele Inter quer, mas iria conversar com pessoas da bola para daqui a pouco ter referências. Por exemplo, o André Mazzuco, o Inter conversou com o Petralha, que é o presidente do Atlético Paranaense e era o, vamos dizer assim, chefe do possível candidato. O Rafael Sobis deu ideias também para o presidente Alessandro Barcelos. Já falamos sobre isso também ao longo da semana aqui. Outros profissionais que a direção vai conversando e tudo mais. E aí o Rondinelli é uma indicação do Roger, né? Porque disse, olha, eu me dei muito bem com ele no Juventude, é um cara que conhece mercado, é um cara que tem conhecimento também aqui da aldeia e tudo mais, poderia ser um nome a ser avaliado. Ou seja, é mais um que entra na lista dos possíveis aí candidatos ao Internacional. O que me disseram é que dificilmente até domingo isso se resolve, tá? Mas vamos saber aí, claro, né, nos próximos dias e principalmente às vezes aí que de repente tanto o presidente quanto o Bisol forem aos microfones. O que é muito certo é que o D'Alessandro está cada vez mais longe do cargo, cada vez mais longe do Beira-Rio. O Inter entende
que o D'Alessandro é um ídolo, que o D'Alessandro tem muita moral no vestiário, que o D'Alessandro tem muita moral com a torcida, que daria até uma apaziguada na questão torcida, mas não é o momento para trazer o D'Alessandro. É um momento em que o Inter precisa de uma retomada, o Inter precisa de uma virada de chave e talvez o D'Alessandro, pelo nome, pela força que tem, seria algo, entre aspas, impositivo dentro do seu, da sua maneira de gerir, da sua maneira de ver o futebol e tal. E claro, né, o D'Alessandro tem uma palavra forte, o D'Alessandro é um cara mais sanguíneo, é um cara que talvez neste momento não seja o perfil, né? Não seja um perfil sanguíneo, mas um perfil de abraçar o grupo, né? O Ener Valencia, por exemplo, que está numa má fase, os jogadores agora que estão sendo recuperados aos poucos do Roger, a base como um todo. Então, o Inter entende que talvez seja um cara mais no estilo do Roger, né, de conversa, de boa fala e tudo mais, do que um cara mais sanguíneo como o D'Alessandro. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Faz o seguinte, te inscreve, ativa a notificação, porque daí estoura no teu celular todo o conteúdo novo aqui e não vai embora sem deixar o teu like, que ajuda pra caramba o meu trabalho também. Ele vai, ó, teu like me leva mais longe, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.